Olá, tudo bom? Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui não apresenta-se. Então, gente, tudo bem? Dando nossa continuidade aí pós-feriado. Temos aí hoje mais uma semana de aula antes de começar aí P2 e outras coisas. E o contrato de hoje é o contrato de factoring. Deixa eu abrir aqui um slide para vocês. Tá ali. Contrato de factoring. Também chamado de fatorização ou fomento mercantil. É o contrato pelo qual uma pessoa adquire créditos faturados por outra pessoa, oriundas de operação de compra e venda, prestação de serviço de natureza comercial, prestando um serviço de administração do movimento de crédito e assumindo o risco de insolvência. Na verdade, o que acontece é o seguinte: tem no factoring, sim, um facilitador de cobrança de dívidas, de créditos que um comerciante possa ter, mas ele tem uma margem, ao meu ver, aí, que é a principal, que é uma antecipação de créditos, né? Quer dizer, você faz vendas, né, no mercado. Hoje em dia, cheque já é mais difícil, mas ainda existe, né, principalmente cheque pré-datado. Ou você faz alguma venda e emite, e essa venda ela também é para ser paga a prazo, e aí você emite uma duplicata, que é um título cambiariforme representativo dessa dívida. Só que o valor dela você vai receber lá em fevereiro, março, ou vai receber picado até lá. E você que é comerciante, você precisa ter um capital de giro constante e não pode ficar só na dependência do vencimento dessas dívidas aí. E depois também tem um segundo problema. Ainda que elas se vençam, né, você pode ter ainda incômodos ou um tempo despendido para cobrar elas, para ficar ligando para devedor, para levar um título a protesto, para botar no SPC, para botar no Serasa e assim vai. Aí você tem que ter um setor, né, dentro da empresa que cuide disto, né, de maneira mais específica. Então, você negocia esses seus créditos. Quem tem acesso a banco, quem consegue linha de crédito com banco, faz uma operação chamada de desconto bancário. Você leva lá, deixa em calção lá um título, digamos, de R$10.000 e o banco te repassa 8.000, te repassa 7.000. Ele cobra um ágio, né, em cima dessa, vamos dizer assim, aquisição desse crédito, né? Você tem um crédito de 10.000, está recebendo na frente, ele vai te pagar menos. E o lucro dele é esse ágio ou deságio que ele cobra em cima do título, né, da dívida que você vende para ele. Agora, se você não consegue chegar em banco, porque eles exigem algumas garantias que você não consegue suprir, né? Uma outra alternativa são as empresas de factoring, de fatorização, que negociam também esses títulos e cobram deságio. E pode ir além disso, né, que é o fato de que eles, na medida que ele recebe, né, um título de crédito, um cheque, uma duplicata ou outra coisa que vai se vencer no futuro, ele vai acabar fazendo a própria cobrança, né? Ele vai apresentar lá para a cobrança, vai levar para um protesto, vai, né, colocar num cadastro negativo, vai cobrar, então, esse devedor. Então, é uma forma de você ter, né, uma antecipação de créditos a menos, né, mas poder contar com esse dinheiro já de imediato por conta de compra e venda e prestação de serviço que você realiza, mas o pagamento não é de imediato.
não deixa de ser, né, uma espécie de financiamento, mas não é só isso, né? Justamente por envolver essa questão da operação de cobrar o crédito, ele acaba tendo aí uma perspectiva mais ampla do que só antecipação. Ele é um contrato atípico, não tem uma lei ordinária entre nós falando dos deveres e direitos do factoring, do contrato de factoring. Ele sempre está se realizando sobre vendas a prazo, né? Vendas que um comerciante, né, um empresário fez, está para receber futuramente e que antecipasse esse valor. E aqui vem uma questão que é um debate constante em cima disso, né, que é justamente... Opa, só um pouquinho aqui que eu não estou... Ah, está gravando, tá. Que é um debate sobre a questão da existência do crédito. À medida em que eu realizo ali uma venda de um produto meu, saiu R$10.000, que o sujeito vai me pagar em 2 meses, eu posso emitir na margem da nota fiscal, comprovante de recibo também, uma duplicata, onde ali eu vou dizer quem é o devedor, CPF dele, endereço e tal, o valor devido, data de vencimento. E eu emito essa duplicata e negocio ela. Olha, eu tenho um crédito a receber, está representado aqui nessa duplicata. E aí eu emito essa duplicata. Aí a questão é, pela lógica inicial do factor, quando eu emiti essa duplicata, o devedor que comprou esse produto ou serviço deveria ser solvável na época em que eu emiti. Naquele momento em que eu vendi para ele, né, ele passou a dever R$10.000, naquele instante ele era solvável. Mas aí pode acontecer que, passado esses 2 meses, ele não tenha mais essa solvabilidade. Daqui a pouco deu um superendividamento no sujeito, faliu, enfim, ou ele simplesmente não tem como pagar. Aí a dúvida é, uma vez que esse título não seja pago, esse título que garante uma dívida e que eu vendi, uma vez que ele não seja pago, existe um direito de regresso do fatorizador contra o fatorizado, contra aquele que emitiu o título, no sentido de desfazer o negócio. Olha, me vendeu aqui uma duplicata de 10.000, com vencimento daqui a 3 meses, aí eu venceu, fui cobrar e nada, o sujeito não pagou. Então, vamos desfazer a operação, te dou de volta ela e tu me devolve o dinheiro que eu te antecipei. Aí a dúvida é, será que isso seria possível? É um dos grandes debates aí do factor. Ou eu comprei, assumi o risco, o problema é meu, né? Se paguei menos e se o crédito não existir, azar é o meu. Vamos ver aqui ao longo da exposição. Esse tipo de contrato aqui, ele tem como partes o fatorizador, uma empresa comercial especializada nesse tipo de operação, de comprar títulos de crédito. Ele somente pode fazer essas negociações com pessoas jurídicas. Teoricamente, ele não realiza empréstimos, né? Ele realiza aquisição de títulos. E ele não pode fazer captação, não pode sair fazendo propaganda na mídia, captando operações de factor. Porque aí tu vai concorrer com o banco e o banco vai em cima de ti. Vai acionar o Banco Central, etc. Na verdade, o factoring é um concorrente de banco. E muitos donos de factoring são ex-diretores de banco, né? Alguém que conhece o mercado, que conhece
as pessoas que possam se interessar por isso, que conhecem riscos, enfim. Porque um factoring pode ser um negócio muito bom, mas você pode quebrar também um factoring. Daqui a pouco você compra lá um título de 1 milhão, com deságio pagando 600 mil reais, depois você vai cobrar 1 milhão, não tem, você não consegue executar ele. Aí você toma um prejuízo muito grande e isso pode ser o fim de uma factoring. Então, o ideal da factoring sempre é comprar títulos de pequenos valores. 500 mil reais, 1.500. Eu preciso antecipar 10 mil reais para mim. Então, me dá 10 cheques, 10 duplicatas de devedores diferentes, R$1.000 cada uma. Pode ser que alguma não dê certo, né? 2 não deem certo, mas as outras vão dar porque ele se dilui, né, o número de devedores. Então, daqui a pouco ele te deu 10 cheques de R$1.000, tu passa R$5.000 para ele e acaba conseguindo cobrar sem grandes prejuízos, 8.000, 7.000. Aí você já tem seu lucro. Pela regra, né, como eu estava dizendo, o fatorizador assume o risco da insolvência do devedor do título sem direito de regresso na época da cobrança. Quer dizer, quando foi emitido o título representativo da dívida, o devedor desse título, dessa duplicata, era alguém que tinha que ter uma boa saúde financeira, deveria ter condições de pagar esse título aí. Agora, se na época de cobrar ele já não é mais solvável, aí entraria na ideia do risco do fatorizador. Quer dizer, por isso que tu pagou menos, né? Por isso que tu pagou um deságio em cima do título. Ele valia 10 mil reais, tu pagou 6. Então, tu comprou o risco, por isso que tu calculou 6, né? Tu comprou o risco de esse crédito não poder ser cobrado. E também não poder recobrar de quem emitiu, porque o sujeito estaria de boa fé, na época que ele mandou a duplicata, o outro tinha como pagar. Então, a ideia de você pagar menos do que vale um título é porque você estaria assumindo o risco de não conseguir cobrar na época de vencimento do título. Bom, mas aí alguém pode pensar, mas aí o factoring é um negócio de alto risco. Bom, primeiro, para ser fatorizador não pode ser aventureiro, tem que ser alguém que entenda do sistema de compra e venda de títulos, empréstimos bancários, né? Conheça o setor, conheça as pessoas. O banco vai fazer compra de títulos de alguém que talvez já tenha sido recomendado por algum outro colega seu, né? Alguém que já teve algum problema com factoring, você não vai fazer essa operação. Sempre comprando, diluindo, né, esses valores no maior número possível de títulos para evitar perdas grandes, né? E também essa questão do regresso, na prática, ela acaba acontecendo, né? Porque, né, dificilmente você vai usar um factoring num tiro só, né? Vou fazer uma operação de 5 mil reais para antecipar um crédito e deu, nunca mais eu vou fazer. Não, capital de giro todo empresário precisa. Todo empresário está sempre precisando de crédito e com a menor taxa possível. E às vezes num factoring tu consegue uma taxa menor que um banco, por exemplo. O banco diz que o spread bancário deriva das questões de funcionários, marketing, impostos e tal, coisas que o factoring talvez não pagasse tanto, né? Então, um factoring para concorrer bem, ele não pode ser mais caro que um banco. Ele não pode criar dificuldades maiores que um banco, né? E, ao mesmo tempo, não é uma agiotagem, né? Propriamente, né? Não é uma agiotagem ilegal, né? Embora não tenha uma lei ordinária, né, tratando sobre ele. Mas, enfim, você não faz uma única operação, né? Você, daqui a pouco, cria um vínculo com esse fatorizador e vai fazendo várias. Na medida que tu passa para ele um título que ele não conseguiu descontar, cobrar,
para ele continuar te emprestando dinheiro e comprando teus títulos, tu vai ter que resolver isso. Então, por isso mesmo, se um título de valor menor, 500 ou R$1.000, ele vai lá e banca, né? Ó, tá aqui, toma aqui teu dinheiro de volta, para a gente continuar fazendo operações. Então, não é bem assim, né, colocar em prática essa ideia de que não, comprou por um valor menor, assumiu o risco, o problema é teu, que agora que tu não consegue cobrar. Temos também o fatorizado, que é a pessoa cedente de créditos que se beneficia com o pagamento antecipado. E também, ao negociar esse cheque, tu alivia também toda a tua estrutura de cobrança, não tem que parar teu trabalho para ir atrás do devedor, ir atrás de advogado, entrar em juízo, bota aqui, bota ali. Então, isso também já é um tempo que tu absorve melhor. E tem o comprador, né, o adquirente do produto ou serviço, que é o sacado, que é o devedor de um título. Esse sujeito deveria ser notificado do factoring para pagar bem, né? Supondo aí que um fatorizado seja mal intencionado, né? Se você tem como devedor o fatorizado e não sabe que foi feito um factoring, vai pagar para o fatorizado, né? Então, o ideal seria mandar uma carta para ele, um comunicado, né, de acordo ali com o artigo 290 do Código Civil, dizendo que esse crédito foi cedido, a tua dívida foi cedida para outra, para esse que tu vai pagar. Isso seria o mais seguro, né, por assim dizer. Alguma dúvida até aqui? Que eu falei? Tudo ok? Tudo tranquilo, mestre, por enquanto. Ok. Obrigada. Pronto. Funções do fatorizador: antecipar créditos com deságio, realizar cobrança, acompanhar contas a receber. E aqui também é interessante, né? Seleção e avaliação de clientes, devedores ou fornecedores. Daqui a pouco tu amplia teu leque de operações com ele e já começa a consultar ele, né, sobre eventuais clientes que vão pagar a prazo, até porque ele que vai comprar os títulos representativos dessa dívida, né? E daqui a pouco tu já passa ali uma análise para ele de alguém que quer comprar alguma coisa sua, né, de maior vulto talvez, e ele faz a análise para ver se é interessante esse sujeito, esse é confiável, ao ponto de você também aceitar comprar esse título com antecipação, receber esse título com antecipação. Então, tu consulta ele, vê se ele toparia, aí tu faz a operação. Olha, tem aqui, eu vou vender para a Magazine Luiza. Não, tranquilo. É 50 mil, tranquilo. Não tem problema, uma empresa, né, pelo menos me parece que está sólida, enfim, etc., né? Ele vai te dizer ok, e na medida também que aquela pessoa contra quem foi emitida um título, porque ela deve uma dívida, na medida em que ela tem uma solvabilidade muito grande, que ela vai pagar aquilo ali normalmente, você também pode diminuir o teu deságio, né? Porque o deságio é como um juros inverso, né? Onde é que se justifica você cobrar muitos juros, entre outras coisas? Pelo risco da operação, né? Tipo cartão de crédito. Cartão de crédito, tu não tem nenhuma garantia vinculada a ele. A pessoa usa, gera dívida, e daqui a pouco, né, o sujeito só tem uma casa, ou nem casa tem, nem carro tem, e ganha um salário baixo, eu não vou conseguir cobrar, vou conseguir executar. O máximo que eu vou fazer é botar num Serasa SPC, né? Então, diante de um risco muito grande, porque é uma dívida sem respaldo, né? Não é uma dívida que está garantida por um imóvel, por exemplo, um financiamento de carro, em que o carro é a própria garantia. Você for pegar em financiamento de carro hoje, a taxa de juros é 1,5%, 2% ao mês. É baixo. Crédito consignado cai em cima do salário do sujeito ou da aposentadoria, 2%, 1% também são
são taxas baixas, né? A longo prazo representam muito, são taxas baixas. O cartão de crédito não tem link nenhum, e aí eles chegam a cobrar 400% ao ano. Então, eu acho também, mesmo com risco, eu acho exagerado. Mas, fora isso, né, uma dívida de 50 mil da Magazine Luiza, vou te antecipar 45. Não. Enfim, o deságio pode ser menor porque a certeza de receber é muito grande. De novo aqui, né, factoring não é banco. Inclusive, o banco, quando ele faz a chamada operação de desconto bancário, ele estaria emprestando dinheiro, né, propriamente. Ele está emprestando dinheiro para alguém que leva títulos para ele. E se ele não consegue cobrar, ele já pede de volta. Então, já tem que guarnecer aquele valor daquele título que ele recebeu como garantia da dívida, né? Se ele não consegue cobrar, ele usa o direito de regresso contra aquele que emitiu o título. E ali já é uma situação de empréstimo mesmo. Outra questão aqui é que o banco ele empresta o nosso dinheiro. Quando eu faço financiamento disso ou daquilo, crédito direto, enfim, etc., cheque especial, ele usa o nosso dinheiro, ele remunera lá, né, de forma bem limitada, né? Mas ele usa o nosso dinheiro para empréstimos em geral, coisa que o factoring não pode fazer, porque ele não pode captar recursos para emprestar dinheiro, ele não pode fazer essa captação de recursos, ele não pode captar a clientela para negociar títulos, né? Então, esses valores que ele antecipa, ele paga títulos com antecipação, ele tem que ser do próprio sócio ou sócios da factoring. Então, são pessoas que têm que ter patrimônio, né? Porque é esse o dinheiro deles que vai estar sendo antecipado para a compra de títulos. Como são empresas menores, né, menos empregados e justamente tu não pode captar poupança, né? Tu não captaria investidores para formar a factoring. Tu já tem um custo menor com esse tipo de trabalho. Isso pode gerar, então, taxas menores no comparativo com algum banco, né? Nessa ótica de concorrência, factoring, banco. Eu já tinha meio que falado um pouco como é que fica a remuneração do fatorizador. A remuneração do fatorizador, ela consiste no fator de compra, que é o percentual de deságio aplicado no título adquirido. Como é que eu vou precificar, né, o valor do título, né? Quanto de deságio eu vou usar? Aí depende, né? Daqui a pouco você está negociando um lote de títulos ou não, valores pequenos, maiores, eu vou ter que cobrar esses títulos, daqui a pouco eu tenho que jogar no SPC, no Serasa, eu tenho que protestar, tenho que entrar com ação judicial. Qual o risco de inadimplemento desses devedores, né, contra quem os títulos foram emitidos, né? Até mesmo o risco, né, de não conseguir reaver o dinheiro com o fatorizado, né, aquele que emite, né? E a própria ideia de se eu vou conseguir cobrar esse regresso ou não, porque pela lógica, se a gente tratasse como uma cessão de crédito, que também é regulada ali no Código Civil, já que o factoring não tem lei, na cessão de crédito, justamente o que acontece? Eu só poderia ter o regresso, só poderia exercer o regresso de um título que eu comprei, se o sujeito que me emitiu já sabia que o devedor era insolvável. Já não tinha crédito, ele já não tinha condições de suprir isso. Isso é quase um dolo. Então, quando ele emitiu o título, o devedor já era insolvável,
Aí realmente aí eu vou cobrar dele porque foi uma má-fé. Agora, se quando ele emitiu, o sujeito era solvável, ele só se tornou insolvável na época do vencimento, aí é uma outra história e aí é a compra do risco. Também eu tenho que calcular se eu vou conseguir fazer o direito de regresso, caso não consiga cobrar do devedor. Se não conseguir cobrar do devedor, eu posso cobrar do fatorizador que emitiu o título. Também isso eu vou usar para calcular meu deságio. Bom, aí o que ocorre? Usura e factoring. STJ, o julgado mais antigo aqui, 2009. Contrato de factoring, julgamento extrapetita, exclusão do tema abordado. Juros remuneratórios, lei de usura. As empresas de factoring não se enquadram no conceito de instituições financeiras. E por isso os juros remuneratórios estão limitados em 12% ao ano. Lembram lá de quando eu falei de contratos de empréstimo, né? Que tinha uma súmula antiga do STF, e depois o STF confirmou isso, o STJ também, que não se aplica a lei de usura a banco. A lei de usura é um decreto lá da década de 20, né? Que limita a taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano. Se você é banco no Brasil, essa lei de usura não se aplica a você. Se você não é banco e trabalha com empréstimo de dinheiro, essa súmula se aplica. A agiotagem, inclusive, pode ser... A agiotagem legal, ela pode ser punida com pena criminal, nulidade do contrato, etc. Mas o factoring está nesse limbo, né? Ele não é considerado um crime, né? Não é considerado uma agiotagem, mas também não é considerado banco. A empresa de factoring não é considerada banco. Então, não dá para dizer que a lei de usura não se aplica a ela. E se o banco tem liberdade para aplicar juros superiores a 12% ao ano, e o padrão de legalidade é justamente a taxa média de mercado, a taxa média de mercado aplicada pelos bancos, no factoring não é a mesma coisa. A tendência a não ser essa, né? Então, quer dizer, daqui a pouco você compra um título antecipando aí 4 meses aí de vencimento dele e aplica um deságio. Título de 10 mil, você paga 7 mil. Esses 3 mil vistos, né, esses 30% da dívida, que seria o seu lucro, pagando menos do que vale o título. Ao longo de 4 meses, vamos pensar, isso geraria... Vou chutar porque eu não fiz o cálculo, tá? Isso geraria uma média de juros de 10%, 5%, por exemplo, né? O que é muito mais do que 1% da lei de usura. Então, o que aconteceria aí? Numa ação de revisão, você vai tirar essa taxa de juros que o factoring está te cobrando e reduzir ela para 12% ao ano. Então, talvez ele tenha dinheiro a lhe devolver, né, por conta disso, né, por conta de um deságio exagerado que ele tenha cobrado. TJRS 2017. Em se tratando de contrato de factoring, é ilegal e abusivo cobrar juros remuneratórios ou moratórios acima da taxa legal de 1% ao mês, uma vez que as empresas de fomento mercantil não se integram ao sistema financeiro nacional, não se tratando de instituições financeiras. No caso concreto, a apelada confessou que a taxa estava acima do limite legal, devendo, portanto, ser minorada. Então, temos aí esse contexto aí de
uma vez levado a juízo, você consegue revisar o facto. A questão é, você nunca mais vai usar essa empresa, ele não vai mais fazer operações com você. Na prática também eles se comunicam, né? As empresas de factoring se comunicam, então você meio que fecha as portas, né, para alternativas de crédito junto a esse tipo de mercado, né, pelo menos regionalmente, né, do ponto de vista regional, tem tentado esse tipo de circunstância, né. Não vou dizer que bancos também não têm uma espécie de lista negra que não poderia acontecer, né. Dependendo do caso, eles dão uma olhadinha para ver se tu costuma entrar muito com ação revisional e tal, enfim. É ilegal, né? Mas eles... Hoje você puxa aí um Serasa completo em as ações que você tem em juízo, né? Bom, um outro vetor aqui, um outro fator aqui, é o factoring e protesto de título. Pela ação civil, direito privado não especificado, duplicata mercantil, ausência de negócio jurídico subjacente, protesto indevido, dano moral. Se você chega num factoring para negociar duplicatas de dívidas a receber, né? Você ganha essa duplicata, antecipa o dinheiro para o fatorizado, e um belo dia lá, ela vence, você leva um protesto, e daqui a pouco foi lavrado o protesto, e o nome da pessoa vai para o Serasa, SPC, etc. Daqui a pouco a pessoa ela tem uma surpresa, recebe uma informação de negativa de crédito, etc. Faz uma pesquisa, está lá, tabelionato X, R$5.000, uma duplicata. Aí ele pesquisa e vai dar lá na empresa de factoring. E aí ele entra em contato e diz, por que vocês estão me protestando? Não, porque tem uma duplicata aqui em teu nome. Mas eu nunca fiz operação com esse sujeito ali, o sujeito que emitiu a duplicata. Aí surpresa, né? Uma coisa que não é incomum, que é a chamada duplicata fria. Às vezes, por ser meio afoito, ou porque tu tem um relacionamento com alguém, já prévio, tu fica ali fazendo essas antecipações de crédito e pegando essas duplicatas, e no dia que vence, se não tem pagamento, tu vai apontar no protesto, vai lavrar o protesto. Infelizmente, tem empresários que emitem as chamadas duplicatas frias, né? Não é muito difícil você pegar um nome e CPF de alguém e fazer uma duplicata até emitir daqui a pouco uma nota fiscal real, mostrando ali que o sujeito teria feito uma operação de R$5.000, né, com vencimento não sei quando. O que acontece, né? Se o sujeito tem um pouco mais de controle, quando no dia do vencimento ele vai lá e paga. Ele vai lá e paga a duplicata, ou no apontamento, né, que é um período que antecede o protesto. O título é apontado, 3 dias depois ele é protestado. Ele é colocado, né, de forma pública que alguém está devendo aquele valor. O fatorizado que emite o título, né, eles ficam ali acompanhando, sabe do apontamento, ele vai lá e paga. Aí não gera protesto, o devedor originário, que nem é um devedor real, nem fica sabendo, ok. Nisso, esse empresário ganhou uma antecipação de crédito, ok. E foi lá e evitou que a duplicata fosse protestada. Mas, muitas vezes, ele não consegue fazer isso, às vezes ele nem quer. E aí sai o protesto e a pessoa vem descobrir que foi protestada e, claro, ela vai entrar com uma ação pedindo declaração de inexistência de dívida e mais um dano moral, né, porque foi inscrita indevidamente. Aqui no nosso caso,
temos ali o registro que as demandadas, né, quem foi acionado? Foi acionado a empresa de factoring, que se apresenta como cessionária do crédito desse título, e foi acionado também o emitente da duplicata. Ele está pedindo condenação solidária de ambos. Embora a empresa de factoring não sabia até o presente que era uma duplicata fria. Pois as demandadas não lograram comprovar a rigidez do negócio jurídico subjacente à emissão de duplicatas, tendo em vista que a compra e venda entre a autora e a Corré deu origem a 2 faturas, em idêntico valor, sendo que enquanto uma foi paga pela devedora, a outra foi negociada com a empresa de factoring com a finalidade de obter fluxo de caixa. Então, ele repetiu ele lançou 2 duplicatas em cima de uma compra feita por um cliente. Uma era devida, a outra não. Dessa forma, resta demonstrada a ilicitude no agir das demandadas, já que indicaram para protesto título que não tinha causa debendi. A duplicata ela é um título causal, né? Ela tem que vir acompanhada e tem que ter uma representação numa nota fiscal. E também, de preferência, num comprovante de recibo de mercadoria. Se a mercadoria estava quebrada ou ruim, bom, aí tu vai resolver lá com o teu cliente, com o teu fornecedor, né, vendedor originário. Mas não é incomum você fazer duplicata sem aceite, né? E negociar esse título, né? Mas desde que você tenha pelo menos ali um comprovante de recibo da mercadoria, porque se a pessoa recebeu é porque ela confirma que fez a operação, né? E já está e recebeu a sua prestação. Agora a contraprestação dela é pagar o valor negociado com o vendedor da mercadoria. E aqui a empresa de factoring acabou sendo responsabilizada, no que o Tribunal de Justiça disse, olha, quando tu compraste essa duplicata, já que ela não tinha aceite, não estava assinada pelo devedor, tu tinha que verificar a nota fiscal e o comprovante de entrega da mercadoria, para mostrar que realmente houve a emissão dessa mercadoria, que ela foi realmente negociada e recebida. Se tu não fez isso, tu assumiu o risco de uma duplicata fria, que foi o que aconteceu aqui. E no caso, com o protesto dessa empresa, gerou aí um dano moral puro, chamaram dano in re ipsa. Não precisa provar o que a pessoa sofreu, né, em relação ao caso em si. Basta mostrar ali que ela estava registrada no SPC e no Serasa. E aí ficou uma conta de R$10.000 para a empresa de factoring e a outra pagar. Normalmente, a empresa de factoring é que acaba pagando, porque a outra, quando começa a fazer duplicata fria, já está em estado de insolvência, tu não consegue mais achar patrimônio com ela. Então, ela já está no fim, assim, já começa a apelar para esse tipo de situação, né? E aí, a falta de análise, né, desses elementos faz com que ela perca ainda o dinheiro que ela antecipou, porque dificilmente vai conseguir reaver e também dificilmente vai conseguir se ressarcir desses R$10.000 aí que aconteceram. Bom, uma segunda situação uma outra situação afinal de contas, existe direito de regresso contra o fatorizado se o título cedido por ele não for adimplido? Você antecipou R$7.000, ele te deu um título de 10.000, tu vai cobrar e o devedor não paga. Não estou nem dizendo que ele seja solvável, não, ele não paga. Pela doutrina, Arnaldo Rizardo diz que não. Só pode cobrar do sacado, que é contra quem foi emitida a duplicata. Salvo se houvesse lá um vício no negócio, né, um dolo, uma coação, alguma coisa assim. Porque o direito de regresso desnatura a operação. Desnaturaria a operação de fé. Já o Luiz Rodrigo Lemini
diz que no direito comparado internacional é comum um direito de regresso. Então, que ele faz parte também do factoring. Jurisprudência. STJ 2012. Factoring, responsabilidade do cedente. Na linha dos últimos precedentes, o fatorizado não pode ser demandado regressivamente pelo pagamento da dívida, se na época, né, o devedor do título era solvado. Segundo case ali, 2014, também STJ. Direito de regresso, cláusula contratual. Quer dizer, para tu ter um direito de regresso, teria que ter no contrato de factoring que, caso não pague o título, o mesmo será quitado pelo fatorizado, que é quem emite o título. O risco assumido pelo fatorizador é inerente à operação de factoring, por isso que ele paga menos, né? Não podendo o fatorizado ser demandado para responder regressivamente, salvo se tiver dado causa no inadimplemento dos contratos cedidos, né? De alguma maneira, ele acabou provocando a impossibilidade de pagamento pelo sacado, pelo devedor do título. Quem diz que o direito de regresso não pode ocorrer, diz que se houver o direito de regresso, isso vira operação de desconto bancário, que aí é operação de banco, e aí é uma linha de empréstimo exclusivamente. Em desconto bancário, você antecipa créditos de títulos, né? Agora, se você não consegue cobrar, você devolve e quem recebeu esse dinheiro tem que lhe restituir. Por isso que é uma linha de empréstimo. Já o factoring não é uma linha de empréstimo total, ele é uma cobrança, um facilitador de cobrança, onde você cede para alguém, se alguém pagar menos e vai lá exigir, e se não conseguir cobrar, azar, o risco é seu. Por outro lado, como muitos desses títulos podem envolver, por exemplo, cheque, aquele que endossa um cheque na qualidade de endossante, né, ele se responsabiliza também pelo pagamento do mesmo, o que confere aí um direito de regresso, né, mas aí por conta da lei cambial, né, lei do cheque, né, que segue uma linha parecida. A favor do direito de regresso, o factoring opera com recursos próprios dos sócios ou do sócio. As partes são absolutamente livres para negociar as cláusulas, inclusive a possibilidade do direito de regresso. O fator de compra pode ser mais baixo, justamente porque o risco é menor se houver o direito de regresso. A cláusula que obriga, que traz o direito de regresso ao fatorizador é interessante também para o fatorizado, porque daí ele passa a selecionar melhor os clientes, né, com quem ele vai fazer as operações, não qualquer um, né, qualquer sujeito que diz que vai pagar em 4 meses, tu faz negócio com ele, entrega um produto e depois emite uma duplicata. Aí tu vai pesquisar um pouco melhor para ver quem é a pessoa, para ver se realmente ela vai ter condições de pagar daqui a 4 meses. Porque se não pagar, o fatorizador que ganhou o título vai cobrar de você. Enfim, né, são essas análises aí, né, que se aplica em cima dessa operação. Eu pergunto para vocês se alguém tem alguma dúvida aqui no factoring. Alguém ficou com alguma dúvida de factoring? Tudo ok? Tudo ok, mestre. Só eu pedir se o senhor pode já colocar para nós agora esse PowerPoint do senhor, se possível. Chats. Foi. Ok? Obrigadão, mestre. Bom, saindo do factoring, temos 2 contratos aqui, cada um, né, é uma coisa. Isso é um contrato de transação e de compromisso.
contrato de transação e contrato de compromisso. Transação, contrato de transação, está lá no artigo 840, 850 do Código Civil. Do ponto de vista geral, transação pode significar qualquer negócio, qualquer contrato, qualquer tipo de negócio. Uma convenção econômica de cunho comercial, civil, transação bancária, transação na bolsa, transação comercial. Mas aqui a ideia é mais reduzida, bem mais limitada. Embora tenha performance de contrato, tu não faz aqui uma... A ideia que aparece no 840, 850 do Código Civil não é você usar a transação para dizer que você vai fazer uma compra e venda, por exemplo, ou contratar algum serviço. A ideia da transação aqui, no sentido técnico, jurídico aqui empregado, é que ela seja um negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes previnem ou terminam relações jurídicas controvertidas. As partes previnem ou terminam relações jurídicas controvertidas por meio de concessões mútuas. Resulta do acordo de vontades, e a perspectiva dela é ou evitar os riscos de uma demanda futura, ou extinguir algum litígio já instaurado. Basicamente, você abre mão de alguma perspectiva ou até algum direito em prol da tranquilidade que você vai colher com a transação. Na verdade, ela não cria direito. A transação não é para criar direitos, necessariamente. Ela reconhece ou declara direitos. Ela reconhece ou declara direitos e torna certa uma relação jurídica controvertida, afastando incertezas. Então, o que você vai fazer? A partir dela, você vai tornar incontestável o que hoje é certo, o que hoje é incerto ou litigioso. Você põe uma pedra em cima e elimina essa incerteza. Agora a realidade é esta aqui. Na verdade, é um acordo, né? Transação aqui é para se estipular um acordo em cima de uma relação conflituosa. Tem essa relação já sido transplantada para o Poder Judiciário, virando demanda judicial, ou anterior a isso. O artigo 487, inciso 3. 487, inciso 3. Do Código Civil, Código de Processo Civil, ele diz que a transação, o acordo, ele é homologado e julgado por sentença de mérito. Mas, ao invés de o juiz julgar e expor o que ele pensa daquele conflito, ele homologa a vontade das partes que encerram o conflito. Então, a verdade real quem traz é as partes, elas que definem o que é devido por cada uma delas, e se isso tiver que ser executado, será um título executivo judicial.
Claro que aí alguém pergunta, mas se houver algum problema nesse acordo aqui, uma sentença de mérito que padece de determinados vícios, ela pode ser desconstituída por uma ação rescisória. Bom, aqui não é o caso de você rescindir uma sentença, porque o trabalho do julgador não foi um trabalho intelectual para definir o litígio. Quem definiu o litígio foram as partes. Então, aqui você vai trabalhar com aqueles vícios do consentimento que afetam os negócios jurídicos em geral. Erro, dolo, coação. E aí você vai entrar com uma ação anulatória. Você tem um acordo que foi homologado e ele tem esses problemas, você vai entrar com uma ação anulatória para o mesmo juízo que homologou. A rescisória sempre vai para uma segunda instância. Ação rescisória sempre é julgada por tribunais. Para transacionar, isso tem que estar na procuração outorgada ao advogado. Na procuração outorgada ao advogado. Um mandato em termos gerais que não tem poderes para transacionar, você vai ter que juntar uma outra procuração onde seu cliente confirme, né, ou outorgue também essa prerrogativa de celebrar acordos, senão não tem validade. Ela só cabe em relação a direitos patrimoniais de caráter privado. Por exemplo, não pode haver renúncia a direito a alimentos. Pode talvez ser transformado de alguma outra maneira, mas você não pode, não tem validade uma renúncia a alimentos se você tinha direito a alimentos. Aqui o foco, né, é prevenir ou terminar um litígio ou um conflito, né, com concessões mútuas. Hoje em dia se amplia muito o leque para esse tipo de coisa, com o advento das regras de mediação que aparecem no Código de Processo Civil, também a mediação extrajudicial, né, as estruturas envolvendo conciliação também, negociação, que o judiciário tem tentado incentivar e às vezes até erroneamente colocar como obrigatórios, você tem que tentar lá primeiro uma negociação para depois vir aqui, como forma aí de debastar, de eliminar o número de demandas, né? Mas a gente vê que o judiciário tem, né, seus pontos de esgotamento, de limites, ao ponto, né, de que talvez uma questão de tempo, né, você faz alguma concessão, mas pelo menos você não fica 2, 3, 5 anos brigando em juízo, né? Às vezes você deixa de ganhar tudo que gostaria, mas recebe algo, né? Precatórios aí contra o Estado. Por exemplo, os caras chegam a fazer deságio de pagar 20% do que vale um precatório. Então, o sujeito está com 70 e poucos anos. Eu tenho que ganhar 1 milhão de precatório. E qual a perspectiva disso acontecer? Não sei quanto tempo mais, também não sei quanto tempo vou ficar vivo. Bom, daqui a pouco recebe 200 mil e curte em vida, né, essa verba, né? Enfim. Se ela recai sobre direitos contestados em juízo, existe um litígio, pode ser feita por escritura pública, em tabelionato, ou por termo nos autos, junto a um acordo nos autos e o juiz homologa. Se não é um conflito... Pode perguntar. Pode repetir que deu uma travada na internet, daí cortar um pouquinho sua fala, por favor. Se ela envolver direito contestado em juízo, o acordo pode ser feito
por escritura pública, em tabelionato. E aí já traz pronto, né? Ou simplesmente tu junta um acordo nos autos, que é o mais comum, e aí o juiz homologa e encerra o processo. Normalmente, o interessante ali é botar, renunciam ao direito a recurso, né? Porque senão ele vai homologar e ainda vão dar lá 15 dias, um pouco mais, para passar o prazo de apelação, né? Para então haver o trânsito em julgado. Se você renuncia ao recurso, já sai o trânsito em julgado de imediato. Artigo 844, feita entre credor e devedor, desobriga fiador. Libera ele, né? Quer dizer, qualquer transação que você faça sem anuência do fiador, você cria motivos para ele se exonerar da fiança. Hoje você pode fazer até transação no meio de uma ação penal. É possível já sair dali também, já com algo resolvido nesse sentido aí. Aliás, até a ideia de transação veio muito forte com a Lei 9.099, sob o foco até da persecução penal, né? Você ganhar uma suspensão de processo ou encerrar o processo, pagamento de alguma multa, alguma atividade, sem sair condenado, né? O bargain, né? Que a gente usa e que os americanos usam também para fim de redução de pena, né? Olha, o contexto de prova é esse, tu pode pegar 20 anos, mas se a gente fizer uma negociação aqui, tu pega 10, pega 5. A gente trouxe um pouco para cá com a Lei 9.099, daqui a pouco, resolvendo o problema da vítima também já é a sua contraprestação para evitar uma persecução criminal. Existem outros, né? A gente evoluiu, né, com as questões aí da Lava Jato, a gente compôs ali a lei anticorrupção e ampliamos alguma legislação, a lei de lavagem de dinheiro, permitindo também a delação premiada, os acordos de leniência, né, envolvendo também a questão concorrencial, onde você entrega alguém que, né, estaria fazendo, então, realmente a operação, e aí você vai abrindo mão de uma persecução criminal, acordos de não persecução, também pelo pagamento de valores que comporiam os danos afetados. Então, evoluiu bastante isso, né? Tem ampliado bastante, inclusive, né, também para a esfera criminal. Embora aqui a nossa visão seja civil, né? Se pode ser prevista também uma pena convencional, né, não abusiva, não exagerada. Normalmente a gente usa 10% do valor a ser pago, por exemplo. Artigo 847, né, como se fosse um contrato, né? Na adimplência do contrato tem uma multa convencional lá de tanto. A transação idem. Ela é indivisível também. Transação é indivisível. Sendo nula qualquer das cláusulas de transação, nula será a transação também. Nula será a transação. E ainda tem ali uma figura que aparece no artigo 850 do Código Civil. É nula a transação a respeito do litígio decidido por sentença passada em julgado, se dela não tinha ciência algum dos transatores, ou quando por título ulteriormente descoberto se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação. Quer dizer, você faz uma transação em cima de um cenário, sendo que ele já estava resolvido por sentença, com trânsito em julgado. Mas você não sabia disso, então você transacionou o mesmo objeto que foi julgado lá, então ela seria nula. Ou também, por uma situação vista posteriormente, se descobre que nenhum dos que estavam disputando o tal do objeto tinha um direito sobre ele. Então não pode haver também uma transação por quem não é titular do direito, né?
Estão ocorrendo essas duas coisas à luz do 850 do Código Civil. Ela seria nula. Então, tem situações de nulidade, né? E a anulabilidade, dolo, coação, erro essencial, aparece no artigo 849 do Código Civil, que a gente trabalha como se fosse um negócio jurídico normal, em que ocorram esses vícios de consentimento. E aí você anula conforme as regras da anulabilidade, né, que estão lá na parte primeira do Código Civil, artigo 178, né, entre outros. Ok, aqui? Alguma dúvida na transação? Ok. Bom, e um último aqui, para hoje. É a questão do compromisso. A questão do compromisso. Está lá no artigo 851 a 853 do Código Civil. Compromisso, 851 a 853. Pela lei da arbitragem, a lei 9.307 de 96, existe a figura da cláusula compromissória, acho que vocês já ouviram falar, que prevê uma solução de um conflito futuro com uso de arbitragem. Essa cláusula ou ela está escrita no próprio contrato ou num documento apartado. Mas ainda não existe o conflito. Mas se existir o conflito, usaremos da arbitragem. E também existe uma outra figura, que é o chamado compromisso arbitral, onde as partes, então, com autonomia da vontade, decidem submeter um conflito atual e real à arbitragem. Não tinha cláusula compromissória, mas vamos nos reunir e fazer um compromisso arbitral para resolver por meio de arbitragem. E aí esse compromisso ele acaba ganhando uma faceta de contrato, porque a própria lei 9.307 de 96 diz que a cláusula compromissória é uma convenção. É uma convenção que submete à arbitragem litígios que possam surgir relativamente a algum contrato. Artigo 852, Código Civil, não pode envolver questões de Estado, direito pessoal, de família e outras que não tenham um caráter estritamente patrimonial. A arbitragem também é uma figura, talvez esteja crescendo grandes grupos econômicos para conflitos maiores. O pessoal não aposta muito no judiciário por causa da demora, a não ser que essa estratégia seja a demora, mas não aposta no judiciário pela demora e, às vezes, pela falta de especialização para compreender aquele tipo de tema que está sendo chegado, está sendo trazido, muito complexo. Depende de alguém mais... Depende de um especialista, realmente, para analisar aquilo. Tem cortes internacionais de arbitragem, conhecidas, enfim, na Europa, Estados Unidos.
embora ainda exista um número grande de arbitragens no Brasil que acabam sendo anuladas, porque a ideia da arbitragem é feita vindo a solução, você não recorre mais para o judiciário. Agora, claro, você vai discutir isso na medida em que você começa a pensar que houve uma suspeição do árbitro, corrupção, que também não é tão incomum. Veio um árbitro, ok, depois tu descobre que o sujeito é sócio de um escritório que atua por uma das partes, né? Essa lisura está um pouco complicada de entender. Um magistrado ele não pode ser advogado, mas um árbitro ele pode ser advogado e árbitro, né? Então, e também acaba sendo objeto de assédio, né? E tem que ver como é que ele vai se destrinchar no meio disso, né? E esse é um dos pontos de conflito com a lei da arbitragem, até que ponto ela é confiável, né? A arbitragem em si, né? Que ocorre basicamente no ambiente comercial. Agora tem um RESP, interessante aqui, um RESP 1742547 STJ, que tratou do problema da arbitragem em relação de consumo. Impor a arbitragem em relação de consumo com o consumidor é uma cláusula abusiva. Artigo 51, inciso 7 do CDC. Então, não teria validade. Mas, se não houver essa imposição, se tem uma arbitragem lá no contrato, e se quem ativar a arbitragem for o próprio consumidor, ou se foi o fornecedor que ativou ela e o consumidor dá aval, tá, vamos lá. Ele não pode reclamar depois, porque ele topou, salvo se ele tiver motivos, né, que afetem a lisura da arbitragem. Fora isso, tem que se conformar com aquela decisão, senão não faz sentido você levar para uma arbitragem e depois rever tudo no judiciário. A dúvida é quem paga essa arbitragem. Na medida em que você fica indo para cortes arbitrais que só fornecedores pagam, a primeira ideia que me passa é que as decisões ali não sejam desfavoráveis a esses fornecedores, senão eles não recorreriam a essas cortes, nem a esses árbitros. Então, na medida em que só fornecedor paga, eu vejo uma tendência, né, de árbitros irem por esse pagante, né, porque não deixa de ser um cliente. E aí tem que ver se esse custo para o consumidor é acessível, ele poderia pagar ou não. Tem arbitragens aí muito caras, né? Aliás, a arbitragem não é barato, né? Então, às vezes é mais caro ir lá do que no Poder Judiciário com seus problemas e demoras, né? Então, também tem esse contexto aí, né? De quanto que você vai investir sobre isso, quem paga. Em Portugal existem cortes de arbitragem, mas são do Estado. Na verdade, o Estado fomenta isso com árbitros do Estado, mas aí você não passa por todo o trâmite judiciário, né? Talvez seja uma saída também para conflitos onde a disparidade de forças é muito grande, que no caso são as relações de consumo. Enfim, ainda há algo a evoluir. Dúvidas aqui, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Factoring, transação, compromisso? Não. Semana que vem a gente finaliza aí a matéria. Acho que ainda dá para fazer um exercício mais na quarta, para P2. E aí alcançamos aí o fim da matéria na próxima semana. A P2 vai ser parecida com a P1, mesmo estilo? Uhum. Parecida. Ok. Bem. Alguma dúvida mais, gente? Aquele trabalho que tu deu ali, até quando que é para entregar? Aquele ali não é para entregar, eu só juntei o do franchising.
só para vocês terem ali, poderem analisar e se alguém tiver alguma dúvida, conversar. É interessante, porque envolve um time de futebol, né, o Inter. Não é interessante. O futebol para mim virou um assunto que é uma desgraça, mas tudo bem, né? Mas ali é só uma curiosidade e tal, e é um caso bem interessante assim de ver, não é tão complexo. Se alguém tiver alguma coisa ali para quiser trocar alguma ideia, Se fosse do Grêmio ainda dava para pensar. O Grêmio hoje só se for para receber algo, porque senão só empilha problemas, né? É verdade. Infelizmente. Então tá bem, gente. Até a próxima semana. Bom resto de semana a todos e nos vemos. Até semana que vem. Mestre, um abraço. Mas então.